Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder chegar até você aqui nesse domingo especial, domingo em que nós comemoramos o Dia das Mães. Deixa aqui o meu abraço carinhoso para cada mamãe. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe você ricamente. Estamos aí no finalzinho do dia, mas estamos aqui para cumprir o propósito, sem falhar nenhum dia. Graças ao Senhor, estamos aí em Números capítulo 16. Lembre-se do nosso propósito, um capítulo por dia, apenas um capítulo. Hoje o 16, amanhã o 17 e assim por diante. Com a graça de Deus vamos terminar toda a Escritura. Lembre-se de orar, ore, coloque diante do Senhor as suas petições, aquilo que você acha que é urgente. E também, meu irmão, não esqueça de tentar mudar. Mudar é preciso, todos nós precisamos de mudança. Então quero falar sobre a rebelião que aconteceu. Aqui é a rebelião de Corá, onde ele conseguiu ali juntar alguns líderes importantes e também alguns descendentes aí de Rúben, e os irmãos vão entender o significado. O primeiro versículo, no capítulo 16, vai mostrar que Corá é um descendente de Levi, da tribo de Coate, do clã de Coate, perdão. A tribo era Levi e a família era a família coatita, a mesma linhagem de Arão. Só que Arão e seus filhos, a partir de Arão, que foi o primeiro subsacerdote ali, nesse período do tabernáculo, a partir daí os filhos de Arão teriam exclusividade no sacerdócio. E eles ficavam acampados para o lado do Oriente, né, que é o leste, onde nascia o sol. E no sul tínhamos a tribo dos coatitas, que é a mesma família, só que eles eram encarregados, não do sacerdócio, mas de carregar nos ombros os utensílios do templo. Então, nós temos a família de Arão que ministrava, e nós temos a família dos coatitas que carregava nos ombros, transportava nos ombros esses objetos santos, sagrados lá do tabernáculo. Portanto, meu querido irmão, a revolta, né, envolveu Corá, também Datã e Abirão e On, que são descendentes, aí está no versículo 1, descendentes da tribo de Rúben. Então, olha só, quero trazer algumas aplicações práticas para você. A primeira coisa que eu quero dizer é, meu querido irmão, não entre nessa, não tenha disposição para entrar em qualquer tipo de rebelião. Nós temos aqui Corá reunindo esses homens, tramando. Por que ele juntou os filhos de Rúben? Vamos lembrar que Rúben era o primogênito, então eu acredito que passava na mente deles ali que se houvesse algum golpe em Moisés e Arão, a família de Rúben, que era primogênita, assumiria os líderes ali e todo Israel ficaria a favor, porque era uma tradição honrar o mais velho. E o que aconteceu foi que eles conseguiram levantar também 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação e eleitos por varões de renome. Então, eleitos por ela, varões de renome. Então, ele reuniu 250 homens bem falados, bem famosos, dentre o povo, homens respeitáveis. Ele juntou esses 250 para se rebelar contra Moisés. Cuidado, meu querido irmão, com a rebeldia, cuidado para não entrar nessa situação. Romanos 13 vai dizer para nós que toda autoridade é constituída por Deus. Então, meu querido irmão, principalmente nas igrejas, cuidado com aquela pessoa que chama você para fazer algo que é errado, é se rebelar. Porque a Bíblia diz que quando eu tenho um problema, eu preciso procurar aquela pessoa e resolver aquele problema. E não procurar outros e criar aí uma retaliação àquela pessoa, né? Então, uma perseguição àquela pessoa. Se eu tenho um problema, eu procuro e resolvo. Era o que Corá tinha que ter feito, mas ele preferiu aí participar de uma rebelião. E eles se juntaram contra Moisés e disseram: basta Moisés, Deus fala com toda a congregação é santa. O que faz achar você que você é melhor do que nós? Olha só, isso mostra a ingratidão de Corá. Por quê? Corá já era extremamente abençoado. Por ser da tribo dos coatitas, do clã dos coatitas, eles eram os que menos trabalhavam, vamos dizer assim, menos faziam esforço. Vamos lembrar que os gersonitas e os meraritas tinham que trabalhar bastante, movimentando todo aquele tecido, todas as peças mais brutas, enquanto eles carregavam os utensílios que representavam a presença de Deus. O lugar que Corá estava, muitos desejavam, irmãos. Então, cuidado, seja grato por aquilo que você tem, não cobice, a cobiça é pecado. Quantas vezes nós nos pegamos, irmãos, desejando aquilo que não é para nós e esquecemos de agradecer a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Então, seja satisfeito, agradeça. Você que reclama do seu filho, devia conhecer pessoas que não conseguiram ter essa graça de gerar um filho, né? Às vezes a gente reclama de dor na perna, pergunta para alguém que a perdeu se é algo que a pessoa não queria mesmo doendo, né? Enfim, nós reclamamos muito, temos um senso de que se nós tivermos aquilo que pertence ao outro, nós seremos satisfeitos. Isso é engano. Então, Corá, por exemplo, estava num lugar que muita gente gostaria de estar, a tribo dos coatitas, separado para servir o Senhor, só que ele não valorizava aquilo que ele queria mais. O que ele queria? Então você tem que tomar cuidado, porque toda vez que você encontra alguém que está organizando uma rebelião, sempre ele vai te dizer que os propósitos dele são puros. Olha, eu estou fazendo isso por causa disso, por causa daquilo outro. Mas, meu querido irmão, não há desculpa para rebelião. Se o seu irmão pecar contra ti, vai, conversa com ele. Se ele te ouviu, acabou o assunto. Não precisa ir até outra pessoa criar grupinhos de fofoca, de falatório. Está errado. Até porque os propósitos ali não são revelados. Por exemplo, a fala aqui declarada de Corá
era dizendo que Moisés estava aproveitando da situação para se colocar como maior do que os outros israelitas. Está no versículo 3. Ó. Se juntaram a Moisés e contra Arão e disseram, basta, acabou, porque toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, por que vocês estão se exaltando sobre a congregação do Senhor? Acabou. Esse é o motivo, eles estavam, Corá estava se sentindo injustiçado, porque, segundo eles aqui, Moisés e Arão haviam falhado em levá-los para a terra que manda leite e mel. Mas, na verdade, o que Corá queria, a gente está aqui no versículo de número 9 e 10, o Senhor diz assim, Moisés diz assim, acaso é para vós outros coisa pequena que Deus de Israel vos separou da congregação, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E fez chegar Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais, aí ele diz, ainda também procurais o sacerdócio, ou seja, eles não estavam satisfeitos. Corá não está satisfeito em ser apenas um levita que serve ao Senhor. Ele queria estar no topo, ele queria ser o sacerdote. Logo ele, né, com certeza aqui, esse homem deve ter participado lá daquele grupo que tomou posição pelo Senhor, não havia passado aqui muitos anos. Vamos lembrar que do período da saída do Egito até a primeira entrada para a primeira chegada ali do povo à terra prometida, onde os espias trouxeram um relatório que o Senhor ordenou que eles voltassem, havia passado apenas 2 anos, cerca de 2 anos. E agora, pessoal, aquele homem que com certeza tomou parte com Moisés e ali naquele dia sacrificou os seus irmãos, porque esses decidiram adorar o bezerro de ouro, esses que foram separados aí pelo Senhor, a tribo de Levi que foi separada pelo Senhor, um homem que havia acertado bastante, agora está aqui cometendo esse pecado. Então isso significa que os nossos acertos, aquelas decisões que nós tomamos acertadas, porque você lembra que os levitas tomaram posição com Moisés e fizeram tudo que o Senhor ordenara, mesmo que fosse difícil, eles acabaram ali com aquela idolatria do bezerro de ouro. Só que os triunfos que a gente tem no passado, eles não são garantia de que nós vamos acertar sempre. Nós precisamos vigiar, irmãos, porque nós erramos. Um dia nós acertamos, no outro dia nós erramos muito mais que acertamos no dia anterior. Então preste atenção, nesse caso, Corá estava iludido, cego pelo poder. Então preste atenção, como eu falei, tem um motivo declarado, o motivo era que eles achavam que Moisés estava sobressaindo em relação ao povo. No entanto, o Senhor revela, e Moisés aqui diz, que é porque eles procuravam aqui o sacerdócio. E aí, meu querido irmão, como é que a gente pode não cobiçar nesse mundo? Porque a gente gostaria de ter muita coisa que as pessoas têm, não só o material, mas também as características. Eu quero dizer para você, não deseje isso. Seja quem você é. O Senhor que constituiu o seu corpo, Ele dividiu o seu corpo com multiforme habilidades, dons, para que nós possamos nos completar e servir um ao outro. Então o lugar mais importante que nós temos para estar o lugar mais importante é aquele que o Senhor nos coloca. E às vezes nós ficamos assim, com aquele anseio de ser usado em outras coisas, desejo de ser outra pessoa, nós projetamos em outras pessoas até mesmo a nossa mudança de vida, olhamos para pessoas e olhamos e dizendo assim, olha, essa pessoa, eu quero ser como ela, eu quero ter os dons dela, sendo que você não tem aptidão para fazê-lo. Então, meu querido irmão, o lugar mais importante é onde o Senhor coloca você. O Senhor te chamou para carregar os utensílios nos ombros, faça isso e você vai estar fazendo a vontade do Senhor. O Senhor te chamou para ministrar como sacerdote, estou falando aqui na linguagem do Antigo Testamento, então sirva como sacerdote. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho, então prega o Evangelho. Você vai ter habilidade para isso. Eu não tenho habilidade, mas eu gostaria muito de ter. Meu irmão, você pode treinar, você pode estudar, você pode se aperfeiçoar, mas eu vou dizer para você que o mais importante é fazer aquilo que o Senhor te designou para fazer. Porque se você foi designado, por exemplo, para carregar as peças do tabernáculo, e você se aventura a sacrificar como sacerdote, a sua função vai ficar vazia, meu irmão, e o corpo vai ficar deficiente. Então, seja grato a Deus naquilo que Ele coloca na sua mão para fazer, Ele faz com toda a sua força. Olha só, outro problema, irmãos, é que o Senhor disse a Moisés aqui, olha, sai você e Arão, que eu vou destruir esse povo. E mais uma vez Moisés clama ao Senhor. Moisés faz um desafio para aqueles homens, ele fala assim, já que vocês estão dizendo que não sou eu, deixa o Senhor dar a resposta. Tragam os incensários, 250 homens levaram ali os incensários. E aquele que o Senhor respondesse, esse seria dele. Então colocaram ali os filhos de Deus no incensário e colocaram também aqueles que estavam com Corá. E olha o que aconteceu. Moisés chamou Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, nós não vamos. Porventura é coisa pequena que você não fez sair da terra, nos trouxe para esse deserto, não nos deu vinha. Versículo 14 ele diz, nós não subiremos. Então Moisés irou-se muito. E aí Moisés, eu acredito que ele queria conversar com Abirão, com Datã. Não vemos mais aqui a menção de On, provavelmente porque On se corrigiu, On compareceu à presença de Moisés, agora Datã e Abirão, não. Então Moisés faz uma oração dizendo, Senhor, não atentes para a oferta, nem um só jumento levei deles, nenhum deles fiz mal.
Moisés está dizendo, ó, não fiz mal a ninguém, nunca tomei nada de ninguém. Disse o Senhor mais a Moisés e a Corá: tu e o teu grupo, pode-vos perante o Senhor. Disse mais a Moisés e a Corá: tu e todo o teu povo, pode-vos perante o Senhor, tu e eles, Arão, pela manhã. Então cada um trouxe ali o seu incensário. Vamos lembrar que incensário é oração, representava a oração. E o que acontece é que, olha só, versículo 20, disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, que eu vou consumir. E aí Moisés mais uma vez vai interceder. Moisés intercede e diz: olha, não faça isso, Senhor, não faça isso. Por causa de um homem, você vai destruir todo esse povo. Então o Senhor decide punir apenas Datã, Abirão e Corá. Então vamos lembrar que no sul morava os coatitas e também a tribo de Rubem se encontrava ali próximo. E Moisés deu essa ordem: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E levantou-se, e o Senhor disse: olha, não toquem nada, versículo 26, para que vocês não sejam arrebatados juntos. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e saíram-se e puseram à porta das mulheres. E aqui, olha só, ele diz assim: então disse Moisés: nisso vocês vão conhecer que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Então o que Moisés diz? Se esses homens morrerem de uma maneira natural, como todos os homens morrem, ou se o castigo que acontecer com eles for uma coisa normal, então é porque o Senhor não me escolheu. Mas se acontecer uma coisa nunca ouvida, nunca vista antes, que nunca se ouviram falar sobre, ele disse: se o Senhor criar algo inaudito, e a terra abrir a sua boca e tragar tudo, tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis estes homens que desprezaram o Senhor. E aconteceu que Moisés, acabando de falar o que houve, irmãos, fendeu-se a terra, e aqueles homens foram tragados com suas casas e tudo que eles tinham. E todo Israel que estava ao redor dele fugiu. Então preste atenção, pessoal. Ninguém que semeia o mal vai ficar sem recompensa. Ninguém que participa de uma rebelião vai sair ileso. Tem sua paga, meu irmão. No tempo certo, aquilo que você semeou, você vai colher. Foi o que aconteceu aqui com Corá. Olha só, cuidado, meu querido irmão, com a ânsia que você pode ter pelo poder. Cuidado. Às vezes nós temos ânsia de estar num lugar, de ter uma posição. Cuidado com a ânsia pelo poder. O Senhor Jesus disse que aquele que quer ser o primeiro deve ser aquele que sirva, e não aquele que manda, não aquele que, enfim, aquele que expõe com truculência a sua autoridade. Isso não é autoridade, irmãos. Isso pode ser submissão por meio de medo, mas não é autoridade. Não é assim, não é com ânsia de poder que nós chegamos lá. Olha só, o interessante é que esse estrago que Corá fez foi com pouca gente, se comparado ao grupo dos israelitas, que eram quase 600 mil homens. Nós temos aqui Datã, Abirão e On parece ter se arrependido, não se menciona mais o nome dele. No entanto, nós temos Datã, Abirão, Corá e mais 250 líderes. Essa turminha diante de um povo que era quase 600 mil não representa nada. No entanto, gente, uma maçã podre estraga todo o cesto. Por isso que a gente não pode entrar em processo de rebelião. Não entre, não converse, não entre isso, não se oponha a qualquer autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela uma autoridade natural, seus pais, seus avós. Não se meta em se rebelar com eles, em tramar contra eles. Por quê? Porque, meu irmão, para fazer um grande estrago não precisa de muita gente, não. São poucas, como aconteceu aqui. E é interessante que eles foram tragados. Abirão, Datã foram tragados com tudo que tinham. Lá no Novo Testamento nós vamos ver Estevão dando testemunho, o céu se abrindo para ele. Aquele homem confessando Jesus sendo morto e o céu se abrindo. E esses homens aqui é o contrário. A terra se abrindo e os puxando para baixo. Porque eles amaram o que havia no mundo. E tudo que há no mundo, a Bíblia diz, né? É a concupiscência da carne, é o desejo da carne, como Corá tinha de ser sacerdócio. É a concupiscência dos olhos. Ele olhou para Moisés, o prestígio, Arão, queria também tê-lo. E a soberba da vida, aquilo que é desejoso para dar poder. Então, olha só, a gente pode dizer que para o justo que crê e vive por fé, nós vamos encontrar no final da nossa jornada um céu aberto. Para nós, para aqueles que, no entanto, pecam contra o Senhor, né? Aqueles que, no entanto, pensam nas coisas da terra, a terra vai tragá-los, vai engoli-los. E por fim, pessoal, olha só, essa terra é para quem habita nela, para quem ama. Presta atenção como o povo ele vai pecar. O que acontece é que depois que Datã e Abirão são tragados, o povo se levanta dizendo: Moisés está matando. Moisés está matando ao povo do Senhor. Está aí no versículo 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo. E ajuntando o povo contra Moisés e Arão, pretendiam ali fazer eles mal, né? Virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então imagina que aquela multidão veio a Moisés e Arão e eles viraram para o lado da tenda, talvez para fugir para lá. E a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. E novamente o Senhor disse: olha, eu vou destruir esse povo. Sai porque eu vou destruir.
Levantai-vos do meio dessa congregação e eu a consumirei. Preste atenção, irmãos, é interessante que na primeira vez Moisés intercede, fala assim, eu não faço não, porque por causa de um homem o Senhor vai condenar todo, e o Senhor condena então Datã e Abirão, que não mudaram de opinião, não submeteram a Moisés, e ainda disseram para Moisés que ele não seria líder sobre eles. E o Senhor mostrou que o que ele estabelece tem que ser cumprido. E aí, meu querido irmão, mesmo o Senhor tendo feito isso, o que acontece? O povo se rebela e quer matar ali, quer punir a Moisés e a Arão. E o que acontece é que o Senhor agora chega e diz, olha, levantai-vos no meio dessa congregação porque eu vou destruir. Então eles se prostraram diante do rosto e Moisés rapidamente diz para Arão, Arão, pega o teu incensário, põe nele fogo no altar, deixa o incenso sobre ele, vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. E já começou a praga. O Senhor mandou uma praga e começou a matar a população. E Arão correu e fez o que Moisés havia falado, e fez a expiação pelo povo, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Olha quantos morreram naquele dia, 14.700 foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Preste atenção, meu querido irmão, que o povo brincou. O Senhor puniu só Datã e Abirão, e o povo estava aqui tentando fazer a mesma coisa. Então preste atenção, cuidado, meu querido irmão. O seu senso de justiça pode estar errado. Você pode estar metendo o pé pelas mãos. Aliás, a Bíblia nos recomenda a não vingarmos a nós mesmos. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança. Então, quando eu sou prejudicado, eu perdoo, ninguém me deve nada, mas eu coloco nas mãos do Senhor, que é justo juiz. É esse o significado, irmãos. E aqui, se Moisés não tem o Espírito do Senhor para se compadecer desse povo, esse povo seria de todo destruído. Eu quero terminar, já falei demais, só dizendo para você o seguinte. Dizer, meu querido irmão, que a rebelião, a rebeldia, a Bíblia compara ao pecado de feitiçaria, tão grave que é. Você não deve entrar em situações que promovam rebeldia. Se o seu irmão pecou contra você, ao invés de você ir lá e começar a falar dele com outra pessoa, procura o seu irmão, fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. É assim que deve acontecer, meu irmão. Nós não devemos nos rebelar. E tem tanta gente que se rebela por tão pouca coisa. Tem tanta gente que vamos dizer que é casquinha, né? Que é uma casquinha, é muito frágil. Qualquer coisa que a outra pessoa fala com um tom de voz, às vezes está falando corretamente, mas o tom de voz está um pouco alterado, não é o que a pessoa gostou. Aí nós temos aí uma pessoa que pode criar uma rebelião e estragar a caminhada de uma igreja inteira. Você deve conhecer alguma situação nesse sentido, onde as pessoas, de repente, do amor, passaram a perseguir e ter raiva, né? Ter ódio. Não faça isso, meu irmão, não é sadio. Então fica aqui a minha palavra para você, e que o céu se abra para você, porque o céu é para quem pensa nas coisas lá de cima. E a terra engole aqueles que nela querem permanecer. Um grande beijo e até amanhã.